Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos adorar e glorificar o nosso bom Deus. E peço aos irmãos que nos coloquemos de pé e vamos louvar ao nosso Deus, pois hoje e todos os dias é tempo de adorar ao nosso Deus. Entrega-lhe o teu coração, vem, tal como estás para adorar, vem, diante de Deus, tal como estás, vem. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, é tempo para adorar. Entrega-lhe o teu coração, vem, tal como estás para adorar, vem, diante de Deus, tal como estás, vem. Confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, é tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração, como estás para adorar, vem, diante de Deus, tal como estás, Aleluia, Senhor. Agradecemos, Senhor, pois só Tu és digno, Senhor, de todo o louvor e de toda a adoração, Senhor. Obrigada por nos dares o privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, todos juntos para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, Senhor. E agradecemos-Te, Senhor, pela bênção, Senhor, de estarmos aqui. Obrigada pela saúde, obrigada por nos teres trazido até aqui em segurança, Pai. E obrigada, Senhor, sobretudo pela Tua presença neste lugar, Pai. Pedimos para que Tu possas inundar, Senhor, os nossos corações com a Tua graça, com a Tua presença, Senhor, e abençoa as nossas vidas, Senhor, através da Tua santa palavra, Pai. Abençoa também este tempo, Senhor, através do louvor, através da palavra que será transmitida, Pai, e que acima de tudo que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, Pai. Obrigada por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos não continuar de pé, temos o coro Quão Formoso És. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e
enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Ao cantarmos este cântico que descreve a glória do Senhor, eu estava a tentar ver qual é a maior maravilha. Se é o Ele estar presente em todo o lugar e nós podermos ver a sua glória, se é como o próprio cântico diz, habitar em nossos corações. Este Rei da Glória está presente
em nossas vidas e em nossos corações. E isso é maravilhoso. E não podemos, de alguma forma, muitas vezes avaliar essa bênção. Pois bem, vamos voltar-nos para a palavra de Deus. E eu escolhi como tema para hoje o perfeito louvor. E ele tem como base não só as palavras do salmista no Salmo 8, que nós não vamos ler, mas que daqui a pouco eu vou citar o versículo, mas particularmente o texto de Mateus, capítulo 21, os versículos 1 até o versículo 16, que eu vou pedir para lermos. Este texto fala-nos então acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não estamos propriamente no chamado Dia de Ramos, ou Domingo de Ramos, mas o texto é subejamente nosso conhecido, mas eu gostava de dar ênfase a um dos versículos que encontramos nesta descrição, que vai então desde o versículo 1 até ao versículo 16. E quando se aproximaram de Jerusalém, tem que se lá e tirar o eco. som. Todos eles estão afetados com o mesmo vírus. Som. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo com Jesus como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Obrigado. Então, já deu para perceber a razão do tema da nossa meditação. E neste diálogo entre Jesus e os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes, Jesus culmina com estas palavras: Não viste que da boca das crianças e dos que mamam tiraste o perfeito louvor? Eu vou pedir então aqui a passagem para o slide seguinte. E aqui neste slide seguinte temos então precisamente não só o texto de capítulo 21 de Mateus, versículo 16, mas temos então a citação de Salmo, que é uma citação do Salmo 8, versículo 2, onde diz: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazeres calar ao inimigo e ao vingador. Tu suscitaste força da boca das crianças. Por regra, os próprios judeus não davam grande valor às crianças, bem como às mulheres. Diga-se de passagem. Mas Jesus valorizava
tanto a uns quanto a outros, ou a todos em geral. Ele próprio disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E é uma bênção quando realmente uma criança pode vir ao conhecimento da salvação ainda em tenra idade. Ainda quando está a dar os seus primeiros passos na fé. Eu não sei, quando estava a pensar neste tema, estava a pensar como é que da boca dos que mamam sai o perfeito louvor. Nós temos uma neta agora com... tenho que pedir ajuda à avó para saber. 18 meses? 18 meses, está bem. Então não me enganei muito. E estamos a ensiná-la nos caminhos do Senhor. Sempre que vamos tomar a refeição, uma oração muito curta. Ela dá as mãos e ora também ao Senhor. E ela já começa a entender todas estas coisas. E é em criança que nós podemos realmente instruir o menino nos caminhos em que deve andar. Da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste louvor. Eu não sei quando as crianças estão a fazer algum ruído, o que é que vai no pensamento delas, o que é que vai no coração delas. Não as impeçais, disse o Senhor. Nós muitas vezes queremos nos sentir confortáveis, mas é bom que elas cresçam no conhecimento do Senhor. Então, vamos avançar. Vou pedir ao Johan, então, isto fez-me pensar na seguinte questão: porque vimos à igreja? Porquê é que vimos à igreja? Se calhar já tenho feito várias vezes esta pergunta, mas é importante nós refletirmos. Porquê é que nós vimos à igreja? Diz? Há várias razões diferentes. Ainda há pouco estávamos a cantar para o adorar, para adorar o Senhor. Uma principal, que é? Porque o Senhor diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no nosso meio. Para ouvirmos a sua palavra, ou lermos a sua palavra, meditarmos sobre a sua palavra. E por muito que já conheçamos, estamos sempre a aprender. E há muitas vezes uma questão que é relevante para mim. Quantas vezes eu conheço, não digo toda a palavra, apesar de já ter lido toda a Bíblia num ano, mais que uma vez, mas ela é sempre nova, cada vez que a lemos. Podemos muitas vezes estar a debruçar-nos sobre um texto e passado meses ou dias, aquele texto, de repente, parece que se faz luz para nós e vem ao encontro das nossas necessidades naquele momento, que não fazia sentido uma semana atrás, por exemplo. Portanto, mas vimos à igreja para também estarmos em comunhão uns com os outros. Para carregar a bateria do telemóvel? Não. Espiritual. Isso basta pôr os dedos na tomada. Aquilo dá uma descarga. Não, mas temos então realmente de carregar as nossas baterias. Carregar as nossas baterias espirituais, e é através da meditação na palavra que o Senhor nos ajuda a podermos nos fortalecer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como temos vindo a ver no Evangelho de João. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Bom, então, porque vimos à igreja, o que é que existe numa criança que Jesus valorizou? Sinceridade. Verdadeira, é isso? A inocência, era a minha mãe. Chamava-se inocência. Mas é uma das características das crianças, a sua inocência. Não há mais nada que uma criança valha. Não há mais nada que uma criança nos ensine. O perdão. Sim, elas são mais propensas a perdoar ou até a reconhecer o seu erro e a pedirem perdão. Bom, amar, vamos avançar. Eu também não esgotei os conteúdos, mas coloquei ali algumas delas. A inocência, foi uma logo delas que veio ao meu pensamento imediatamente. A sinceridade. E normalmente, até mesmo quando fazem alguma coisa de errado, nota-se que elas já estão começam a estar naquela fase de tentar fugir à sua culpa, mas não deixam de ser sinceras. Também a sua transparência. São transparentes. Não ocultam aquilo que sentem. Também a sua humildade. Por regra, as crianças são humildes. Também a sua genuinidade. São genuínas naquilo que são. O tempo vai levar algum tempo a que vão perder estas características e acabam por terminar como nós. Influenciados, afetados pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza carnal. E eu coloquei ali reticências porque podíamos continuar e alargar a nossa meditação neste sentido. Então, o que é que torna o louvor agradável a Deus? O nosso tema é o perfeito louvor. O que é que torna o nosso louvor agradável a Deus? Poderemos talvez sintetizar dizendo que o louvor que agrada a Deus é aquele que vem de um coração sincero, contrito, humilde e que expressa, tanto em palavras quanto em ações, reflete no fundo uma vida dedicada a Ele. O louvor não é só blá blá. O louvor não são palavras bonitas, músicas alegres ou músicas simpáticas para os nossos ouvidos. O louvor vem de dentro. O louvor vem do nosso coração. Podemos dizer que até não podemos ou não sabemos cantar muito bem, mas o Espírito Santo encarrega-se de transformar esse canto horrível em louvor para o Senhor. O louvor não é só o cântico. Toda a nossa vida, no fundo, deve ser uma expressão de louvor ao Senhor. Eu estava a pensar, e vou pedir para o Johanna avançar, e ainda antes de entrarmos neste campo aqui, falar do contexto do texto que nós lemos há pouco. Jesus estava a entrar no templo em Jerusalém, derruba as mesas dos cambistas e faz determinadas afirmações que todas elas vêm no fundo, o cumprimento das promessas e
das profecias que havia sobre ele. Por exemplo, está escrito, é uma das expressões que Jesus utiliza muito neste e que encontramos aqui neste capítulo. Por exemplo, no versículo 4, vou pedir mais uma vez que leiamos, que não está ali, esse versículo 4. Está escrito, capítulo 21, versículo 4. Mateus. Sim, Mateus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. É o que está dizendo. Obrigado. É o que está dizendo, Mateus 21, 4. Exatamente. Que disse? O que é que disse o profeta? Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ok. Isto é o que diz o profeta. E então estava a ser cumpridas as profecias. Esta não vamos agora abrir, mas estava em Zacarias capítulo 9 e versículo 9. Depois, mais à frente, no versículo 13, Mateus volta também a referir isso. O que é que me diz os versículos 13? E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Obrigado. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aquilo que Jesus estava a ver no templo era tudo menos realmente uma casa de oração. Era inclusive um negócio. E infelizmente temos ainda hoje espalhados pelo mundo muitos lugares que deviam ser casas de oração e que são lugares de negócio. Não é? Fátima é um deles. Lourdes, em França, é outro deles. E tantos outros. O Vaticano é outro deles. E importa muitas vezes dizer aquilo que realmente o próprio Senhor reconheceu que estava errado no seu tempo. E ainda mais também um outro versículo, que é o versículo 16, que, portanto, culmina com este texto que terminamos agora de ler. 16. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor? Então, o que é que eles estavam a tentar questionar a Jesus? Não estás a ouvir o que é que estes dizem? Hosana, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Não vês que isso é uma heresia? Diziam eles, ou pensavam eles. Mas Jesus lhes diz, nunca ouviste? Da boca das crianças e dos que mamam, tiraste o perfeito louvor. Aquilo que eles não reconheciam como adultos, as crianças entendiam. E de uma forma genuína expressavam esse louvor e essa adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Assim como nós vimos há pouco, e citávamos do caso do Nicodemos, que foi uma exceção à regra e que queria saber mais acerca verdadeiramente de quem Jesus era. Jesus lhe disse, necessário te é nascer de novo. Necessário é tornar-te como uma criança. Ele disse, então vou eu voltar ao ventre de minha mãe para voltar a nascer? Não era o nascimento físico que estava em causa, mas era o nascimento espiritual. E volto ao exemplo que a Isabel há pouco usou quando disse, aquele que nasce uma vez morrerá duas vezes. Aquele que nasce duas vezes, ou seja, aquele que nasce fisicamente e espiritualmente, eventualmente poderá só morrer uma vez. Porque espiritualmente viverá para toda a eternidade na presença do Senhor. E pode não morrer nenhuma das vezes, se entretanto o Senhor vier para vir buscar a sua igreja. Pois bem, então o primeiro ponto que eu gostava de salientar sobre o perfeito louvor.
O perfeito louvor brota de um coração sincero e contrito. O Salmo 51, versículo 17, expressa isso. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus é um coração ou um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Então, a sinceridade, o coração sincero e contrito é realmente o âmago do verdadeiro e do perfeito louvor. O Senhor conhece os nossos corações. Nós usamos muitas vezes aqueles ditados: quem vê caras não vê corações. Mas o Senhor vê as caras e vê os corações. Mais do que as caras, Ele está interessado nos nossos corações. Podemos estar despenteados, podemos estar mal vestidos, mal trajados, mas para Ele o que lhe interessa é o nosso coração. E Ele sabe qual é o estado do nosso coração. Um coração quebrantado e contrito, reconhecendo a própria dependência de Deus e a sua grandeza é fundamental. É importante este coração sincero e contrito para que possa haver perfeito louvor. Em segundo lugar, então, o coração autêntico. Mateus capítulo 5, 15, aliás, e versículo 8. Ainda que pela negativa, não é? O Senhor dizia: este povo honra-me com os lábios, com a sua boca, e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor conhecia que havia aqui uma discrepância entre as palavras e o que estava no coração. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu coloquei ali lermos Provérbios 23, 26, porque não o coloquei ali, mas vou pedir a um voluntário então para ler Provérbios capítulo 23 e versículo 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu lhe digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Tome bem atenção, esta tradução é um bocadinho diferente da minha. Preste bem atenção àquilo que eu lhe digo. E que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Temos aí a versão tradicional. Ou será que... Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Ou seja, que entre aquilo que sentimos e aquilo que praticamos haja sintonia, não é? Portanto, darmos o nosso coração ao Senhor e que essa entrega do nosso coração ao Senhor se reflita no nosso caminhar com Ele. Que Ele possa dirigir as nossas vidas, ou que as nossas vidas possam estar em consonância com a sua vontade. O louvor deve ser genuíno, sem dissimulação ou fingimento. Deve refletir um relacionamento verdadeiro com Deus. É neste sentido, um coração autêntico. Em terceiro, um coração grato. E quando eu estava aqui a pensar com os meus botões, em que medida ou onde é que eu vou encontrar uma ilustração para um coração grato? E esse texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações. E sede o quê? Agradecidos. E sede agradecidos. O versículo é mais abrangente, não é?
refere coisas tão importantes quanto a paz de Deus. A paz de Deus para a qual também fostes chamados, em um só corpo. Qual é este corpo? A igreja. A paz que o Senhor nos promete não é a paz que o mundo promete. E esta relação, este sentimento que podemos desfrutar de comunhão uns com os outros, não há paralelo em outro lugar. Somente aqueles que são do Senhor sentem gozo, alegria em estar em comunhão com os seus irmãos na fé. Estou a dizer alguma heresia? Pois não. E só aqueles que são do Senhor sentem isto. Podemos nunca nos ter visto mais gordos. Podemos nunca nos ter conhecido em lado nenhum. Na semana passada tivemos estes nossos irmãos de São Tomé connosco. Eu creio que hoje vêm em maior número. E graças a Deus por isso. Eu nunca os vi. Eles nunca nos viram. Não nos conheciam. Mas somos um em Cristo Jesus. Então este coração grato por podermos fazer parte da família de Deus. Sede agradecidos em tudo. Em todas as coisas que realmente o Senhor tem sido fiel para connosco e nos tem concedido. Temos uma lista imensa de coisas para agradecer ao Senhor. E é isso que normalmente fazemos quando oramos, não é? Pois não. Quando começamos a orar, normalmente é só para pedir. Não é? Ou é pela saúde, ou é por isto, ou é por aquilo, ou é pelos filhos, ou é pelos netos, ou é por o marido, ou é pela esposa. Pedir, pedir, pedir. Eu não coloquei aqui, mas lembram-se daquele episódio em que Jesus curou 10 leprosos. E o que é que aconteceu? Só um voltou para trás para agradecer. Não foram 10 os curados? Onde é que estão os outros? Sede agradecidos, um coração grato. Isto faz parte do verdadeiro louvor. A gratidão que expressamos ao nosso Senhor e que está em nossos corações. São 5 pontos, estamos quase. Então, quarto. O perfeito louvor é entrega. E então aqui sim, eu coloquei ali o texto na íntegra em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. E vou pedir, já é letras demais para eu ler, vou pedir a um voluntário. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Conhecemos este episódio. Jesus estava a ver no templo a entrega das ofertas para o templo. E os ricos, se calhar, portanto, até de uma forma ostensiva, a manifestarem a sua dádiva, ver quem é que dava mais. E aquela viúva deu 2 moedas. Não é o facto de serem 2 moedas que eu gostava de sublinhar aqui. O que é que diz o versículo? Que ela deu tudo quanto tinha.
tudo quanto tinha. Se ela tinha 2 moedas, podia dar uma ainda e ficar, bem, oh, Senhor, tu sabes que eu preciso desta moeda para comprar o pão. Ela deu tudo quanto tinha. Uma pobre viúva. O perfeito louvor é a entrega. Não tenho nada que fazer hoje. Não. Hoje não tenho mais nada que fazer, vou para a igreja. Não, isso é dar as sobras. É o que sobra do tempo, é o que sobra dos dons e dos talentos, é o que sobra dos nossos proveitos ou dos nossos proventos. Damos a Deus a sobra. O que não nos faz falta. Mas a entrega é mais do que isso. A entrega é total. Por isso o Senhor diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Quando aquilo que fazemos de coração, não olhamos a meios para atingir os fins. O nosso fim é adoração ao Senhor, é louvor ao Senhor. Podemos então avançar aqui, temos ainda mais um aspecto a sublinhar, que é mais do que palavras e cânticos, o louvor deve manifestar ações que demonstrem a obediência e o serviço a Deus e ao próximo também. Não é? E não vamos cantar o hino, mas temos um hino no nosso inário que é daqueles clássicos que todos os inários terão, um hino que diz, tudo ó Cristo a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, tudo entregarei. Já não o cantamos há muito tempo. Não vamos ainda cantar hoje. E a mim não é importante que o cantemos. É importante que façamos o que é que ele disse. Tudo ao Cristo a ti entrego. Porque o que é que interessa dizermos que tudo entregamos ao Senhor e não estamos dispostos a fazê-lo? Não estamos sinceramente a fazer isso. Isto é o perfeito louvor. É a entrega. E, então sim, é ou deve ser em espírito e em verdade. João 4:24, lá está, as palavras de Jesus para a mulher, a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ela levantou ali uma celeuma quando dizia, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós dizemos que é aqui que deve ser adorado, que Deus deve ser adorado. Ó mulher, o dia vem em que nem em Jerusalém, nem aqui na Samaria. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como ensina a Bíblia, significa adorá-lo com sinceridade, buscando uma ligação profunda com Ele, uma conexão profunda com Ele. O seu espírito é quem comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma sintonia que o mundo não entende, porque estas coisas se discernem espiritualmente. E então, para concluirmos, em conclusão, o louvor que agrada a Deus é aquele que é uma expressão de amor e gratidão, é o reconhecer a grandeza de Deus, declarado que Ele é declarando o que Ele fez, louvando pela sua majestade e pelo seu poder. Este último cântico que cantávamos, que era o cântico do mês, expressa verdadeiramente isso.
a nossa adoração sincera ao Senhor. Também transforma a vida e traz então um renovo, uma paz e uma alegria, transformando a vida do próprio adorador. E mais um outro slide. Então, como conclusão, o louvor que agrada a Deus é aquele que vem de um coração que o ama, o adora e o serve em espírito e em verdade. Através das palavras, através de ações, através de uma vida dedicada a Ele. Este é o perfeito louvor. E que ao virmos à casa do Senhor, possamos vir com este sentimento e este desejo no nosso coração de expressar um perfeito louvor ao Senhor. Quando líamos o texto então de hoje, diz que da boca das crianças e dos que mamam, o Senhor recebe o perfeito louvor. Que possamos descer ao nível das crianças e dos que mamam. E que haja em nossos corações este desejo e este sentimento de expressar o perfeito louvor ao nosso Deus. Ó Senhor, queremos agradecer-te por podermos estar na Tua presença, não só para estarmos em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, Senhor, para expressarmos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão para contigo, para com tudo aquilo, Senhor, que Tu tens feito e irás continuar a fazer nas nossas vidas. Aceita, Senhor, o nosso louvor, pois o queremos fazer, Senhor, na sinceridade dos nossos corações. Queremos fazê-lo, Senhor, englobando não só as nossas palavras, mas os nossos sentimentos e todo o nosso ser, toda a nossa vida. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Pois eu não sabia. Não sei se é preciso dizer alguma coisa, acho que eu digo ou diz. Mas ela falou contigo, não foi? Diz tu então. Bom, irmãos, nesse momento nós vamos passar a parte dos dízimos das ofertas, mas antes, só para prestar aqui um esclarecimento, a irmã Isabel ela teve que se ausentar um pouco às pressas. Foi preciso levar a filha dela, do pastor Vitor, a Ana, ao hospital, portanto, vamos orar também em prol disso. E como a palavra do Senhor nos diz, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, como nós vimos agora nesse exemplo da viúva, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que
por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Ó grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesta manhã para louvar e engrandecer o Teu nome. Que nosso louvor possa ser, de fato, meu Pai, sincero e agradável aos Teus ouvidos. E nesse momento, meu Pai, eu entrego diante de Ti os dízimos e as ofertas levantadas, que o Senhor venha utilizá-los em prol da Tua obra da melhor forma possível, e que cada dia mais, meu Pai, o Senhor coloque nos nossos corações o desejo de dar aquilo que é o nosso melhor para Ti, independentemente do momento e das circunstâncias. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Cá estou eu novamente à frente para saber se vocês sabem o versículo de cor. Hoje está lá o versículo. Mas vamos dizer o versículo. Exatamente. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 125, 1. E é bom realmente confiar no nosso Senhor. Então, na semana passada, houve uma atividade diferente em casa do pastor, da irmã Isabel, e vamos pôr então algumas imagens. bênção podermos ter momentos destes de comunhão com as crianças. Que bênção é estas atividades especiais. Então é mais um motivo para darmos graças ao nosso Deus
por tudo o que nos permite também viver e permite vivenciar. Vou chamar aqui à frente 3 meninas que estiveram nos acampamentos. Elas sabem quem são, ou é preciso dizer os nomes. Então, a Noa esteve no acampamento de crianças e as Júlias vieram ontem do acampamento de júniores. Podes ir para ali também. De júniores. A Júlia foi a primeira vez que esteve. Foi um desafio, não para ela, para os pais. Para a Renata e para o Kleber é que foi o desafio. A Júlia queria muito ir e, graças a Deus, teve a oportunidade de estar no acampamento. Então, eu queria saber se gostaram de estar nos acampamentos. Oh, é que assim tão fraquinho. Sim. Gostaram ou não gostaram? Sim. E então, o que é que vocês faziam lá? Tenho que dizer à Renata e ao Kleber que é para eles, para o ano, não terem tantos problemas durante a semana. Iam tendo um infarto, não sabiam o que é que a Júlia estava a fazer, não é? O que é que vocês faziam? Atividades. Fala, Noa. Oficinas. Dança, estudo bíblico. Devocional. Olha, e o que é que gostaram mais, Júlia? O que é que gostaste mais? Podes dizer o que disseste há pouco. O que é que gostaste mais? Ouvi dizer, a hora do almoço e do jantar também ouvi dizer que era muito boa, não é? A comida lá não é grande coisa, pois não? Não, é... é fraquinha, vocês passaram fome, não foi? Não, então porquê? A comida é boa. Não gostaste, então? Não gostaste porquê? E o outro? Mas não foi isso que tu disseste quando chegaste a casa? Tu disseste que a comida era o quê? Um bocadinho má e um bocadinho boa. Um bocadinho má e um bocadinho boa. Temos que comer tudo, não é? Eu não sei, eles vêm do acampamento, eu pergunto e eles dizem que a comida era muito boa, ótima. Foi em Água de Madeiros, em São Pedro de Moel. Então, obrigada. Vocês não estão muito faladoras, podem se sentar. A Renata e o Kleber para o ano vão pensar outra vez. Esta semana está o nosso irmão Fernando e a Ame Reis estão no acampamento de homens e senhoras, que está a decorrer desde ontem, lá também, em Água de Madeiros. Vamos orar por eles. Não é só lá que se realizam acampamentos, há acampamentos um pouco por todo o país. Então vamos ter em mente que há pessoas que estão naqueles acampamentos que nunca tiveram contacto com Cristo. Eu sei que nos Júniores houve crianças que foram sozinhas e nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então é um motivo de ação de graça, porque tiveram primeiro contacto com Jesus e estamos gratos porque isso aconteceu. Então vamos orar pelos acampamentos para que Deus continue a usar aqueles lugares e aquelas pessoas que disponibilizam do seu tempo para liderar, para que mais vidas possam ser salvas para a honra e glória do nosso Deus. Diga, irmã Manuela. É verdade, há muita gente. Há muita gente que aceita. Sim, ali perto da Ericeira. Sim. E muitas crianças, muitos adultos aceitam Jesus pela primeira vez nestes acampamentos. Então é um motivo de oração. Continuamos a orar pela família Brás, que não pode estar no nosso meio por questões de saúde, mas sabemos que Deus está com eles e que vamos continuar então a orar por eles. Como o Ioane falou, a irmã Isabel teve que sair mais cedo porque a Ana não estava bem. Elas ligaram para a Saúde 24 e como já havia uma consulta marcada para amanhã, estão a aguardar que a Saúde 24 dê orientações para saber o que vão fazer. Ainda não temos notícias, mas vamos orar por elas e pela Ana principalmente. Vamos continuar a orar pelas famílias, continuar a orar por aqueles que estão com a sua saúde mais em baixo. Deus sabe, muitas vezes não apresentamos aqui os motivos, mas Deus sabe o que cada um necessita e oramos
por cada um e por cada família em particular. Também sabemos que há visitas, o pastor há pouco falou de mais pessoas de São Tomé, então eu vou pedir às pessoas que estão aqui pela primeira vez que levantem a mão. Quem está pela primeira vez? Então, sejam muito bem-vindos, a igreja diz bem-vindos e já vão ter um presentinho para se lembrarem da primeira vez que estão aqui no nosso meio. Também temos a Charlotte, o marido e as suas filhas. Estamos muito gratos porque podem estar no nosso meio. Se calhar não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, mas a igreja também diz bem-vindos, you welcome. E temos ali Renata, depois peço também aqui uns docinhos, uns chupas para as filhas da Charlotte, 2, sim. E temos aqui mais um aniversariante, é justamente a Tatiana, teve o seu aniversário esta semana. Então vamos fazer questão de lhe cantar os parabéns e de orar por ela. Acabei de receber uma mensagem da Isabela a dizer que a Ana vai neste momento para Santa Maria. Depois também vamos orar por esta situação. Mas vamos então cantar os parabéns à Tatiana. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. O ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Vamos então orar. Senhor, estamos gratos porque nos trouxeste esta manhã até este lugar, Senhor, onde podemos estar juntos a louvar o teu nome, a honrar-te, Senhor, e a dizer-te que só tu és santo e digno de todo o louvor e de toda a adoração. Te queremos entregar esta manhã as nossas vidas, como acabámos de cantar há pouco, Senhor. Recebe também o nosso louvor e entregamos também a vida da Tatiana, Senhor. Obrigada porque a trouxeste até ao nosso meio, Senhor, a ela e à sua família, e te pedimos que neste momento possas ser com eles, Senhor, na sua casa, que possas estar a cuidar, Senhor, que possas estar a restabelecer a sua saúde. Te pedimos que tomes conta deles, Senhor, e que eles se lembrem que Tu és o Senhor dos Senhores e o Senhor das suas vidas, ó Pai. Obrigado por mais um ano de vida que lhe concedeste e te pedimos, Senhor, que os continues a abençoar, Senhor. Ainda te queremos pedir esta manhã pela Ana, Senhor. Obrigada porque ela te conhece, Pai. Te queremos entregar também a sua vida, que tu cuides dela, Senhor, que possas ser com os médicos que a vão atender no hospital, Senhor, e que ela possa sentir também o teu cuidado na sua vida, Senhor. Tu podes todas as coisas, queremos pedir-te que a cures, Senhor, é esse o nosso desejo, mas pedimos que faças a tua vontade, Senhor, acima de todas as coisas. Queremos entregar também a vida dela, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, e vamos quase a concluir o nosso culto. Vamos louvar ao nosso bom Deus com mais um louvor. E de pé, irmãos, vamos louvar com o nosso coração sincero, honesto e em espírito e em verdade. Graças
Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço lá na cruz, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavaste minha mente e coração, e teu perdão restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavaste a mente e coração, e teu perdão restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pois os tempos de acampamento são sempre maravilhosos. Eu recordo-me de também o acampamento em que aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em Sintra, na União Bíblica, tinha 10 anos de idade.
Depois já passámos por vários acampamentos, nomeadamente o Palhal, na zona também de Albergaria, perto de Aveiro, no meio da mata, com um ribeiro de água a correr todo o dia, e também em Esmoriz. Recordo-me que num desses acampamentos vinham crianças de Trás-os-Montes e que quando chegaram à praia nunca tinham visto o mar. Portanto, era algo que os fascinou e amedrontou, e a mim também, porque tinha que cuidar deles e o mar é bravo. Mas é sempre bom quando eles têm a oportunidade de vir a estes locais e estarem em comunhão, não só as crianças, mas até os mais avançados em idade também. Vamos continuar então nesta semana na presença do Senhor. Não esqueçamos na terça-feira a reunião de oração via Zoom. Irão receber o link como é hábito e vamos continuar então em comunhão uns com os outros. Ora, vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te esta oportunidade de podermos estar na Tua presença, de podermos estar, Senhor, em comunhão uns com os outros e também contigo, de podermos, Senhor, acima de tudo, te louvar, te adorar, pois essa é a principal razão, Senhor, pela qual nós nos reunimos e também a razão pela qual, Senhor, Tu nos salvaste para louvor da Tua glória. E realmente, Senhor, queremos render e expressar a nossa gratidão por essa grandiosa salvação que Tu nos ofereceste na dádiva do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, Senhor, que aqui estamos. É com o intuito, Senhor, de realmente o adorar que nós aqui nos reunimos. E pedimos, Senhor, por cada família aqui representada, também por aqueles que não puderam estar aqui, que também possas ser com eles, nomeadamente, como foi agora mencionado, a situação da Ana, que possas ser com ela, Senhor, e com os médicos que irão observar. Que Tu, Senhor, possas ter a Tua mão sobre ela e em todas as coisas, como tens sido até aqui. Pedimos que nos despeças com a Tua paz, que nos concedas, Senhor, uma semana ricamente abençoada, pois é no nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus, que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e o amor de Deus Pai possam ser com todos nós. Amém.